Estamos online. Pode começar, Nani. Ok, obrigado, Vinícius. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Lectura Dantes em Curitiba sobre a Divina Comédia. Nós estamos próximos do fim da Cântica do Purgatório, né? Estamos nos últimos 3 cantos, né? Hoje nós vamos comentar brevemente o canto 31. Né? Para abrir a nossa conversa de hoje, eu tenho já aqui um desenho muito bonito, como sempre, né? Todos os desenhos do Francesco Scaramuzza, né, são muito bonitos, e nós temos aqui uma das cenas deste canto, que é o momento em que Matilda leva Dante até as 4 virtudes cardeais, que vão circundar Dante e vão levá-lo até Beatriz. Bem, este canto é um canto muito mais leve do que o canto anterior, mas nem tanto, porque nós temos aqui, no final do canto passado, se vocês lembrarem, Dante estava arrasado com aquela tremenda reprimenda, aquela tremenda bronca que ele leva de Beatriz. E na genialidade do nosso autor Dante, ele dá a impressão de que a bronca havia acabado lá. Mas, para sua surpresa e nossa surpresa, a bronca continua, né? E mais forte ainda, a Beatriz se torna mais dura, mais rígida ainda. E leva a Dante a cair num choro desesperado, que vai culminar com a sua confissão, a confissão dos pecados, que é digamos, é um dos sacramentos da religião cristã, necessário para a purificação e a posterior comunhão, ou seja, a entrada em comunhão com Deus. Bem, Dante, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta emoção e comoção, ele vai acabar desmaiando. E este é um desmaio que é uma espécie de morte ritualizada, da qual ele vai ressuscitar simbolicamente, purificado. Então, vai ressuscitar purificado para poder ser acolhido no paraíso. Então, é uma construção absolutamente alegórica e simbólica, cheia de significado, o que acontece neste canto. É a maneira em que Dante traduz a sua religiosidade em pura poesia. Tem o ritual de purificação de Dante, né, o rito lustral, ou seja, de lavagem, né, de purificação nas águas, que vai ser conduzido pela nossa sacerdotisa Matilda, e depois, né, esta cena justamente que nós vemos aqui no quadro, no desenho do Francesco Scaramuzza, né, depois que Matilda leva Dante e o batiza nas águas do Letes, ela o entrega as virtudes que vão levar Dante até Beatriz. Bem, são as 4 virtudes cardeais que levam Dante fisicamente até diante de Beatriz. Aqui eu coloquei as 7 virtudes levam Dante a Beatriz. As 4 virtudes cardeais fisicamente o levam até onde está Beatriz. E depois, as 3 virtudes teologais é que vão intermediar a aproximação, a relação de Dante com Beatriz. Mas isso tudo nós vamos ver logo após a leitura do canto, que eu peço agora a nossa querida Pauletta para começar. Pauletta, por favor. O tu che sei di là dal fiume sacro, volgendo suo parlare a me per punta, che pur per taglio m'era paruto acro, ricominciò, seguendo senza conta. Di se questo è vero, a tanta accusa tua confession conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa che la voce si mosse, e pria si spense che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, poi disse: che pense, rispondi a me, che le memorie triste in te non sono ancor dall'acqua offense. Confusione e paura insieme, miste, mi pinsero un tal sì fuor della bocca, al quale intender fuor mestier le viste.
come balestro frange quando scocca da troppa tesa la sua corda e l'arco, e come in foga l'asta il segno tocca, sì, scoppia io, sottesso grave carco, fuori sgorgando lacrime e sospiri, e la voce allentò per lo suo barco. Ondella a me, per entro i miei disiri che ti menavano ad amarlo bene, di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fossi attraversati o quai catene trovasti, perché del passare innanzi dovessiti così spogliar la spene? E quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro perché dovessi lor passeggiare anzi? Dopo la tratta d'un sospiro amaro, appena ebbi la voce che rispose, e le labbra a fatica la formaro. Piangendo dissi: le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose. Ed ella: se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua, da tal giudice, sassi. Ma quando scoppia della propria gota l'accusa del peccato, in nostra corte rivolge sé contra il taglio la rota. Tuttavia, perché mo vergogna porta del tuo errore, e perché altra volta, udendo le serene, si è più forte, pon giù il seme del piangere e ascolta. Sì, udirai come in contraria parte mover dovieti mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura o arte piacer, quanto le belle membra in ch'io rinchiusa fui, e che so in terra sparte. E se il sommo piacer sì ti fallio per la mia morte, qualcosa mortale dovea poi trarre te nel suo disio. Ben ti dovevi per lo primo strale delle cose fallaci levar s'uso di retro a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in chiuso ad aspettar più colpo, o pargoletta, o altra novità, con sì breve uso. Nova ugelletto 2 o 3 aspetta, ma dinanzi dagli occhi dipennuti rete si spiega indarno o si saetta. Quali fanciulli vergognando, muti, con gli occhi a terra stannosi, ascoltando e se riconoscendo e ripentuti, tal mi stav'io, ed ella disse: quando per udir sei dolente, alza la barba, e prenderai più doglia riguardando. Con men di resistenza si dibarba robusto cerro, ovvero al nostral vento, ovvero a quel della terra di larva. Ch'io non levai al suo comando il mento, e quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen dell'argomento. E come la mia faccia si distese posarsi quelle prime creature, da loro aspersion l'occhio comprese, e le mie luci, ancor poco sicure, viter Beatrice volta in su la fiera, che è sola una persona in due nature. Sotto il suo velo e oltre la revera, vincer pariemi più se stessa antica, vincer che l'altre qui, quand'ella c'era. Di penter sì mi punse ivi l'ortica, che di tutte altre cose qual mi torse, più nel suo amor, più mi si fe nemica. Tanta riconoscenza il cor mi morse, ch'io caddi vinto, e quale allora femmi, s'alzi colei che la cagion mi porse. Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, la donna ch'io avea trovata sola, sopra me vidi, e dicea: tienni, tienni. Tratto m'avea nel fiume infin la gola, e tirandosi me dietro sengiva, sovresso l'acqua lieve come scola. Quando fui presso alla beata riva, asperges me, sì dolcemente udissi, che nol sol rimembrar, non ch'io la scriva. La bella donna nelle braccia aprissi, abbracciommi la testa e mi sommerse, ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse, e bagnato m'offerse dentro alla danza delle quattro belle, e ciascuna del braccio mi coperse. Noi siam qui ninfe, e nel ciel siamo stelle. Pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle.
merrenti agli occhi suoi, ma nel giocondo lume che dentro aguzzeranno i tuoi le tre di là che miran più profondo. Così cantando cominciaro, e poi al petto del grifon seco menarmi, ove Beatrice stava volta a noi. Disse: fa che le viste non risparmi, posto t'aven dinanzi agli smeraldi, ond'amor già ti trasse le sue armi. Mille disiri più che fiamma caldi strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, che pur sopra il grifone stavan saldi. Come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con altri reggimenti. Pensa, lettor, s'io mi maravigliava quando vedea la cosa in sé star queta e nell'idolo suo si trasmutava, mentre che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che saziando di sé asseta, sé dimostrando di più alto tribo negli atti, l'altre tre si fero avanti, danzando al loro angelico caribo. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone, al tuo fedele, che per vederti ha mossi passi tanti. Per grazia, fa a noi grazia, che disvele a lui la bocca tua, sì che discerna la seconda bellezza che tu cele. Oi splendor di viva luce eterna, chi pallido si fece sotto l'ombra sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti, là, dove armonizzando il celta d'ombra, quando nell'aere aperto ti solvesti. Ok. Obrigado, Pauleta. Muito bonito. Este é um canto muito bonito, né? É um canto em que nós temos como dizer assim, uma exuberância de poesia que nós não encontramos em todos os cantos. É claro que é muito difícil, né? A gente não há como medir a poesia de um canto, né? Mas nós temos cantos em que predomina o elemento político, temos outros em que predomina o elemento teológico, religioso ou filosófico, ou enfim, temos a descrição de paisagem, temos muitas coisas, mas em alguns nós temos este trabalho muito sutil de representação de emoções e de sentimentos que são alocados nas palavras de uma maneira muito, como dizer, muito aderente e muito delicada. Este é um desses cantos. Bem, para começar a conversar sobre os cantos, né, como sempre eu tenho aqui duas imagens, uma do Salvador Dalí, esta aqui à nossa esquerda, que se intitula O Arrependimento de Dante, em algumas referências, em outras é simplesmente Purgatório 31, mas de qualquer maneira nós temos aqui a imagem, né, da aquarela do Salvador Dalí, que representa Dante numa posição que se pressupõe que está chorando, ou pelo menos cabeça muito baixa, arrependido. E depois nós temos aqui uma outra imagem deste ilustrador, desenhista, pintor italiano, que se chamava Tiburcio Anichini, mas que adotou em arte o nome de Ezio Anichini. Né, ele tem um estilo muito parecido com o Gustave Doré, né, se a gente olhar assim meio sem prestar muita atenção, a gente confunde com o Gustave Doré. Ele é posterior ao Doré. E influenciado naturalmente pela arte do maior dos ilustradores da Divina Comédia, né, que é o Gustave Doré. Bem, ó tu que estás para lá do Rio Sacro, voltando seu olhar a mim de ponta, que já pelo fio tinha me parecido áspero, recomeçou, seguindo sem demora. Bem, vamos parar um pouquinho aqui. Então vejam, o discurso de Beatriz agora dirigido diretamente a Dante, porque se vocês lembram, toda a bronca que ela deu em Dante, toda a crítica que ela faz, no canto passado, ela faz falando como uma resposta aos anjos que intercederam por Dante com a piedade, com a misericórdia dos anjos, né, que ficaram
enfim, do lado de Dante, por assim dizer, né? Quando Beatriz começa a sua bronca em Dante, os anjos têm piedade. E aí intercedem em favor de Dante, e Beatriz, então, se volta a eles e começa a falar aos anjos aquilo que ela critica em Dante. Por isso Dante diz aqui, voltando o seu falar a mim de ponta, que já pelo fio tinha me parecido áspero. Por quê? Então, essa ideia da espada, né? A espada que pode ferir pelo fio, que é o que Dante imagina aqui lateralmente, ou pode ferir de ponta, que é muito mais grave. Então é esta a comparação que ele faz aqui, né? Num duelo, ou enfim, numa batalha, uma luta de espadas, se a espada fere com o fio, muito frequentemente é só um corte nos braços, nos ombros, enfim, mas quando é de ponta quer dizer que ela atravessa o corpo, então é muito mais grave. Por isso Dante sente aqui o ataque frontal a ele, agora que ela dirige a palavra a ele e dirige esta reprimenda a ele. E aqui, depois, continuando o discurso, né, de tudo aquilo que ela havia dito a Dante já, todas as críticas que havia feito, recomeçou seguindo sem demora. Diz se isto é verdade. A tão grave acusação, tua confissão deve ser associada. Então vejam, a confissão, que é um dos sacramentos da Igreja cristã, católica, que é um passo precedente à comunhão. Só podem participar do ritual da comunhão aqueles que se purificaram previamente. E esta purificação se faz através da confissão, arrependimento e as orações que se fazem para compensar o pecado ou os pecados que foram confessados. Então, tem essas fases, né, que são precedentes à comunhão. Como Dante aqui vai fazer parte do ritual da comunhão, né, uma comunhão que vai ser não através da hóstia, mas vai ser através da água. Então, é uma comunhão na qual ele entra como se fosse um novo batismo. Então, ele precisa fazer essa confissão antes, porque ele precisa se liberar de todos os seus pecados, apesar de todo o processo de purificação pelo qual ele passou na subida do purgatório, ele ainda tem a memória dos pecados. E é justamente essa memória dos pecados cometidos, ou a memória da culpa pelos pecados cometidos, que ele vai eliminar sendo mergulhado e bebendo das águas do rio Letes. Mas antes disso, ele precisa passar por esse processo. Então, Beatriz, aqui representando naturalmente a justiça divina, exige a sua confissão. Só que Dante está tão abalado porque, assim como nós todos leitores esperávamos encontrar Beatriz feliz e sorridente, como havia prometido Virgílio várias vezes a Dante, Dante e nós todos fomos surpreendidos com esta extrema rigidez de Beatriz. Então Dante está tão abalado com isso que ele não consegue nem falar. Ele diz: era minha virtude tão confusa que a voz se moveu e se apagou antes que dos órgãos seus fosse liberada. Então, quer dizer, ele abre a boca para falar, talvez mova a boca, mas não consegue falar nada porque está extremamente abalado. Mas Beatriz não se comove com isso e não espera muito tempo. E como ele não fala, ela pede a confissão. Ele não diz nada. Ela diz, Dante diz, né? Pouco suportou, depois disse: em que pensas? Responde-me que as memórias tristes em ti não foram ainda pela água atingidas. Então, as águas do rio Letes cancelam as memórias tristes, ou seja, as memórias dos pecados cometidos. Dante se apropria, como tem feito desde o começo do Inferno, né, de personagens, de situações, da mitologia grega, latina, das literaturas que o precedem,
Então, o rio Letes também, né, nós já conversamos sobre isso, o rio Letes também é um dos elementos da mitologia antiga, grega, já dos primeiros escritores gregos, lá do 8º, 7º século antes de Cristo, que já citam o rio Letes. Provavelmente a fonte de Dante é Virgílio. Virgílio, no livro 6º da Eneida, comenta sobre as almas que estão lá nos Campos Elíseos e que devem reencarnar. Estas almas mergulham no rio Letes e bebem das suas águas para apagar todas as memórias, não somente lá, claro, no caso de Virgílio não tem a ver com os pecados cometidos, né? Mas as almas mergulham, se lavam e bebem das águas do rio Letes para apagar a memória, porque elas devem reencarnar em outro corpo, portanto, sem memórias das vidas passadas. Então, a fonte de Dante provavelmente é essa cena lá do livro 6º da Eneida. E é isso que Beatriz diz aqui a Dante, que ele insiste para que ele responda, para que ele confesse, para que ele confirme que tudo aquilo, todas aquelas críticas que Beatriz fez são verdade, que Dante errou de todos aqueles modos, que Dante pecou e agora precisa confessar. Então Dante diz: confusão e medo juntos, mistos, me empurraram um sim fora da boca para entender o qual se precisava da vista. Então vejam que mesmo reunindo todas as suas forças para responder a Beatriz, Dante consegue mais ou menos mover os lábios a ponto de formar a palavra sim, mas quase sem som, né? Porque ele diz, ou talvez sem som mesmo, porque ele diz, para entender esse sim, se precisava da vista e não do ouvido. Mas depois desse sim, ele se sente, de uma certa maneira, aliviado, ou ele desbloqueia as emoções, destrava as emoções. E aí ele dá um exemplo aqui, né, de uma besta, né, aquela arma medieval, que é uma espécie de arco e flecha, né, o arco que é colocado sobre um suporte, né, e ele fica na posição horizontal para lançar as flechas. Então, aquele exemplo que ele diz. Antes de continuar ali, né, eu tenho aqui um desenho do John Flaxman, que é um pintor e desenhista inglês, e que durante alguns anos morou na Itália, em Florença, e quando estava lá na Itália, se apaixonou pela obra de Dante e realizou muitos desenhos para ilustrar a obra de Dante. Esse aqui é um desenho desenho a lápis sobre papel. Desenho muito simples, mas extremamente bonito. Bem, então, como a besta, a Armanes, rompe quando dispara com demasiada tensão e a sua corda e o arco, e com menos força a seta o alvo toca. Então, quando esta arma, a besta, ela é tensionada demais para atirar a flecha, ela acaba se rompendo. Então, a flecha é lançada com menos força do que deveria, e não com mais força, porque ou o arco ou a corda acaba se rompendo, né? Então Dante diz, assim como a besta que se submetida a demasiada tensão se rompe, assim eu explodi sobre a grave carga, fora derramando lágrimas e suspiros, e a voz afrouxou pela sua passagem. Então Dante, que estava ali praticamente mudo, numa tensão enorme, que não conseguia nem falar, quando minimamente consegue articular este sim, respondendo, confessando, enfim, concordando com as acusações de Beatriz, isso é como um desbloqueio das suas emoções. E assim ele diz, eu explodi em lágrimas e suspiros. E a voz afrouxou, a voz saiu, né? Então, ele, depois dessa confissão, desanda a chorar. Pelo que ela a mim, seguindo os meus desejos que te levavam a amar o bem, além do qual nada há que se aspire, quais fossos atravessaste ou quais cadeias encontraste para que de passar adiante devesses assim desprezar a esperança? Bem, então, depois dessa confissão de Dante,
daquelas primeiras culpas de que Beatriz o havia acusado, ela continua esta acusação, mas agora na forma de pergunta. E aqui tem um dado interessante, quando ela diz assim: seguindo os meus desejos que te levavam a amar o bem, além do qual nada há que se aspire. Bem, isto aqui é uma concepção absolutamente fundamental, fundamental no sentido de que fundamenta mesmo a concepção de amor do Dolce Stil Novo, que é a escola poética, né, fundada pelo Guido Guinizelli, que Dante encontra há alguns cantos atrás, né, no 26 aqui do Purgatório, ele encontra o Guido Guinizelli, é o fundador deste estilo novo, que depois Dante, aqui no canto 24, através do discurso do Bonaggiunta da Luca, outro poeta, denomina Dolce Stil Novo. Então, a concepção de amor do Dolce Stil Novo está embutida nestes versos de Beatriz aqui, né? Porque ela diz: seguindo os meus desejos que te levavam a amar o bem, além do qual nada há que se aspire. Porque a ideia de base do Dolce Stil Novo é o poeta que canta a sua amada porque vê nela a mulher perfeita. Ele idolatra esta mulher, que é absolutamente perfeita. É uma espécie de sublimação da beleza feminina, e contemplando esta mulher, o poeta só tem sentimentos positivos e sente uma elevação espiritual, porque através da contemplação desta beleza, desta perfeição, ele só pode pensar em coisas positivas e coisas ligadas à criação direta de Deus. Portanto, a mulher, no Dolce Stil Novo, é sempre vista como um ser intermediário entre o poeta e Deus. É aquela que pode elevar o pensamento e o espírito do poeta a Deus, né? É a famosa mulher-anjo. Então é mais ou menos isso que está dito aqui, né? Que se Dante seguisse os desejos de Beatriz, e aqui seguisse Beatriz essencialmente, de maneira geral, né? Que o levavam a amar o bem máximo, Deus, além do qual nada mais há que se aspire, porque Deus é justamente o bem máximo. E aí ela pergunta, então, quais obstáculos, quais fossos atravessastes? Como um fosso que protege um castelo medieval, né? Que obstáculo ele encontrou, ou quais cadeias, quais correntes o prenderam para que ele perdesse a esperança de continuar nesse caminho do bem, que era inspirado pela admiração, pela adoração a Beatriz. Então ela continua a crítica, desta vez um pouco mais suave, porque feita em forma de pergunta, né? O que impediu que Dante continuasse naquele caminho tão positivo em direção a Deus, no qual ela o havia iniciado quando ele a cantava como sua musa no Dolce Stil Novo. E aí, continuando a pergunta, ela diz: quais facilidades ou quais lucros na fronte dos outros se mostraram para que devesses cortejá-los? Então, que facilidades ou lucros, que desejos ou que tentações ele viu que lhe pareceram tão bons quanto ela, ou melhor do que ela, para que ele direcionasse a sua energia, o seu desejo a esses bens. Bem, então aqui Dante, naturalmente, recebe isso como mais uma repreensão muito forte, uma crítica muito forte, uma acusação, e diz: depois de emitir um suspiro amargo, mal tive voz para responder, e os lábios com esforço a formaram. Mas já depois daquela primeira reação, em que ele explode em choros e suspiros, ele consegue responder. Chorando, eu disse: as presentes coisas, com seu falso prazer, voltaram meus passos, logo que o vosso rosto se escondeu. Então, as presentes coisas, as coisas passageiras do mundo, as coisas presentes, mas não as coisas eternas, não as coisas
que já existiam no passado, nem as que vão continuar existindo no futuro, mas as presentes, ou seja, aquilo que ele tinha diante dele. E são os bens mundanos, os bens passageiros. E é exatamente aqui, este o momento em que Dante efetivamente faz a sua confissão. Porque não foi só um sim, como antes, em que ele concordou com Beatriz, que já faz parte da sua confissão, sim. Ele admite todas as culpas que lhe foram atribuídas por Beatriz, mas aqui ele dá uma resposta mais completa, né? Então ele diz que os bens mundanos, que são que dão uma falsa imagem de prazer, o atraíram logo depois que Beatriz morreu, né? Só relembrando, Beatriz morreu em 1290, e Dante então está há 10 anos esperando reencontrá-la, revê-la. 10 anos na fábula do nosso texto, né? Porque, teoricamente, a viagem de Dante é em 1300. Muito provavelmente, aqui no final do Purgatório, nós já estamos em torno de 1315. Então, provavelmente, 25 anos, quer dizer, um quarto de século que Dante não vê mais Beatriz pessoalmente. Então, aqui ele a recria na sua poesia, na sua fantástica poesia, Dante a recria para poder reencontrá-la antes da sua morte efetiva. Embora nós tenhamos, justamente neste canto aqui, esta morte ritualizada de Dante, esse desmaio que ele vai ter, que vai ser uma espécie de morte simbolizada, né, no desmaio. Então, nós temos uma coerência da situação, né, em que Dante, para reencontrar a sua amada Beatriz, que já morreu há 25 anos, antes dele mesmo morrer, ele recria Beatriz no paraíso do texto poético e como dizer, constrói a sua morte fictícia, a sua morte ritual, para poder ele também ressuscitar para encontrá-la. Então, é uma manifestação de amor, naturalmente, um amor poético, por assim dizer, mas é de uma beleza extraordinária, né? A maneira como Dante engendra estas cenas, estas situações, a situação toda, né? Para reencontrar a sua amada Beatriz. E aqui ele se confessa. Por quê? Porque bom, nós vamos ver aqui na sequência que Beatriz vai criticá-lo por ele ter se interessado também por outras mulheres. Então, Dante não vai negar isso. Ele diz, sim, é verdade, mas agora, de uma maneira talvez autorreflexiva, ele está se culpando por ter, logo depois que Beatriz morre, logo depois não, enfim, depois, né, alguns anos depois da morte de Beatriz, ele ter se interessado por outras, ele está se culpando, mas ao mesmo tempo se desculpando, né? Então, ele, neste canto, este canto tem uma exposição do próprio poeta, que nós não podemos dizer que seja exatamente autobiográfico, porque nós não sabemos da biografia exata de Dante. Então, eu não estou falando do poeta, do autor Dante, mas da maneira como ele se projeta no personagem, é exatamente isso, né? É uma exposição em que ele se confessa os seus pecados, admite as suas culpas e se coloca de novo diante de Beatriz como purificado, ou seja, com o seu amor renovado e purificado pela mais perfeita das mulheres, mais perfeita das musas. Bem, Beatriz continua então o discurso, que nela diz: se calasses ou se negasses o que confessas, não seria menos evidente a culpa tua, por tal juiz sabe-se-o. Ou seja, não faz o menor sentido aqui calar ou mentir, porque aqui se está diante da verdade de Deus, né? Deus sabe tudo.
como Beatriz e os anjos têm esta visão em Deus, ela também, e os anjos também todos sabem exatamente. Então, não faria sentido Dante negar. Mas tem uma importância grande a confissão. Então ela diz, mas quando provém da própria boca a acusação do pecado, em nossa corte inverte-se contra o corte a roda. Então a confissão é entendida como um processo necessário e que faz com que a justiça que prevê uma punição se atenue e transforme essa punição em misericórdia. Então, é esta ideia. A confissão faz com que a ira, a famosa ira de Deus, se torne misericórdia. Se esta confissão, naturalmente, for acompanhada de um arrependimento sincero, que é o caso de Dante aqui, tanto que comprova o seu comportamento, os seus sentimentos, a sua dificuldade até de falar e, naturalmente, o seu choro todo, né, o seu sofrimento manifestado aqui. Então, o arrependimento é sincero, é profundo, e isso faz com que a ira de Deus se torne misericórdia. Mas não acabou aqui ainda. Por quê? Beatriz diz, então, já que você confessou, a ira se torna misericórdia. Todavia, para que ora vergonha tenhas do teu erro, então, é importante isso, né? Aqui é Dante, e Dante autor, que se projeta no Dante personagem e que diz, vejam, eu não estou me omitindo, eu estou dizendo, eu também tenho esses pecados, eu confesso os meus pecados. Então ele se projeta e diz, me exponho para sofrer com essa vergonha. Então Beatriz diz, para que ora vergonha tenhas do teu erro e para que outra vez, ouvindo as sereias, sejas mais forte. É claro que a menção às sereias aqui não é casual, né? As sereias são a imagem, vocês devem lembrar, né, um episódio marcante aqui do Purgatório, lá no canto 19, quando Dante sonha com uma mulher horrível, né? Tudo errado nela, ela é muito feia, ela é gaga, não consegue nem falar, enfim, ela é toda errada, toda feia. Mas à medida em que Dante presta atenção nela, fixa os olhos, observa, ela começa a se transformar, ficando cada vez mais bonita, até se tornando uma sereia com um canto maravilhoso que encanta. E aí é preciso que intervenha uma mulher santa que chama Virgílio em causa para que ele rasgue as roupas desta mulher e revele que ela é, na verdade, um engano, né, uma imagem falsa. Aquela sereia lá do canto 19 é a imagem, ou a representação, né, alegoria dos bens mundanos. Então é justamente por isso que Beatriz aqui está falando, para que de uma próxima vez, ou seja, quando Dante voltar para a Terra, ele tenha mais consciência e mais poder para resistir às tentações que o mundo oferece o tempo todo. Então, ela vai dizer, abandona a semente do pranto e escuta. Então ela diz, chega de choro, né, engole o choro e ouça o que eu vou dizer. Aprenda como você deveria ter feito já e como deve fazer daqui para frente. Então ela diz, abandona a semente do pranto e escuta. Assim ouvirás como a contrária parte deveria ter te levado a minha carne sepultada. Então ela diz, você, depois que eu morri, se deu à busca de outros prazeres, de outros bens. E deveria ter feito o contrário. Deveria ter feito o contrário. Mas você pegou o caminho errado. Então agora aprenda como você deve se comportar. E aí ela diz, jamais te apresentou natureza o arte e prazer, quanto os belos membros em que eu enclausurada fui, que estão na terra espalhados. Então vejam, ela diz aqui, jamais te apresentou natureza o arte e prazer. E prazer aqui, na verdade, é a beleza que gera prazer. Esse é um topos já da literatura provençal, que passa pela literatura siciliana, depois vem para a literatura toscana da época de Dante. Né? O prazer, na verdade,
a ideia da beleza que gera prazer. E ela diz isso, né? Jamais te apresentou natureza ou arte, prazer, quanto os belos membros em que eu enclausurada fui. Ou seja, não havia nada nem ninguém mais bela, nenhuma outra mulher mais bela do que a própria Beatriz enquanto estava viva. É isso que ela está dizendo a Dante, que jamais nem a natureza nem a arte produziram tanta beleza. Lembrando que para Dante, os produtores de beleza são Deus, natureza e a arte humana. Aqui, claro, ela não inclui Deus nessa pequena lista, nesse pequeno discurso aqui, ela não inclui Deus, mas ela diz, nem a natureza, nem a arte humana jamais produziram beleza comparável àquela em que ela tinha quando estava viva. Mas ela morreu e agora os seus membros estão espalhados debaixo da terra. E se o sumo prazer assim te faltou pela minha morte, qual outra coisa mortal podia depois atrair-te no seu desejo? Então, se jamais houve, ou durante o período de vida dela e de Dante, não havia nenhuma outra tão bela quanto ela, depois que ela morreu, o que poderia despertar o desejo de Dante se todas as outras mulheres eram menos belas, eram inferiores e não poderiam se comparar a ela? Essa é a pergunta que ela faz a Dante. Como que depois de me adorar, você vai gostar de outras? Bem te devias, pela primeira ferida das coisas falazes, elevar-te acima, atrás de mim, que não era mais tal. Então, Dante deveria ter entendido pela primeira ferida das coisas falazes, ou seja, pela dor provocada pela morte dela, Dante deveria ter entendido que nada mais se comparava. E por isso deveria ter se mantido fiel a ela. Deveria ter continuado a cultuar o seu amor por ela. Porque ela, passando de carne a espírito, como ela dirá, passando de carne a espírito, ela se tornou mais bela ainda do que já era. E Dante, então, deveria ter seguido o seu percurso em direção a ela, devia ter continuado a adorá-la, e não, ela diz, não devia te dirigir para baixo as asas, a esperar outro golpe, jovem moça, ou outra novidade de tão breve uso. Então vejam, ela diz, ela era a mais bela de todas, ela significava a perfeição, mas mesmo assim, ela era uma criatura mortal, e portanto ela morreu, e até esta beleza máxima, esta beleza suprema que era Beatriz, era passageira. Era passageira. E assim todo o resto também. Então, Dante, com essa consciência de que todas as belezas terrenas, sejam pessoas, sejam coisas, todos os bens, todos os prazeres, todas as felicidades terrenas são passageiras, ele não deveria ter se dado à procura de outra, mas deveria ter se mantido fiel a ela. Então ela nomina aqui especificamente uma jovem moça. Bem, e aqui há uma discussão entre os dantistas se esta jovem moça se refere realmente a uma mulher ou se é uma menção cifrada aqui que faz referência à filosofia. Porque Dante já havia dito no convívio, né, nós conversamos sobre isso semana passada, no convívio, Dante, de uma certa maneira, se desculpa daquilo que ele havia dito na Vita Nova, né, a Vita Nova em que ele conta toda a história de amor por Beatriz. Depois da morte de Beatriz, ele diz que ele só se salvou, que ele só se recuperou da profunda depressão através do encontro com uma mulher gentil. E essa mulher gentil, depois no convívio, ele diz que era, na verdade, a filosofia. Não era uma mulher de verdade. Mas aí há uma controvérsia, né, uma discussão entre os dantistas, né, alguns aceitam essa versão, outros dizem que isso foi uma ideia muito posterior de Dante, que, na verdade, ele teve
interesse por outras mulheres e cantou, fez poesia para várias outras, isso é verdade, ele faz poesia para outras mulheres. Então, este jovem moça aqui pode se referir, seja a uma mulher de verdade, pode ser algumas, mas pode ser também a referência à mulher gentil, que é a filosofia. Não dá para a gente saber exatamente. É uma questão de interpretação, e eu diria até que de preferência de interpretação. Quem preferir interpretar de uma maneira, o faz. Quem preferir interpretar de outra, também o faz. Então, a bronca de Beatriz é esta. Ela está dizendo isto. E daí ela diz assim, jovem passarinho, 2 ou 3 espera. E aqui fica subentendido, né? 2 ou 3 golpes. Mas diante dos olhos dos emplumados, ou seja, dos pássaros mais velhos, pássaros adultos, a rede se usa em vão, assim como a seta. Então, os filhotes de passarinhos levam 2 ou 3 golpes até aprender. Mas os pássaros adultos, espertos, não se deixam caçar, nem com as redes, nem com as setas dos caçadores. Né? Eles escapam facilmente. Então, a rede, assim como a seta, se usam em vão. E aí, então, claro, a comparação aqui é com Dante, né? Dante, apesar de ser um adulto, se comporta como um filhote. E aí Dante insiste nesse ponto, dizendo, vejam, pela situação em que ele está diante de Beatriz, que lhe está dando aquela tremenda bronca, comentando, enumerando os seus pecados, os seus erros, os seus desvios, os seus transviamentos todos, e ele está ali, primeiro, ele estava felicíssimo de encontrá-la, depois vê que ela está extremamente irritada, rígida com ele, então começa a dar essa bronca toda, ele não sabe nem o que fazer, nem como falar, perde totalmente a capacidade de reagir e depois desanda a chorar como uma criança. Então essa imagem, vejam que ele constrói, Dante, autor, poeta, constrói esta imagem progressiva para nos levar a aceitar quando ele diz como crianças envergonhadas, mudas, com os olhos à terra estão, escutando e concordando e arrependidas, tal estava eu. Então ele nos leva, nos conduz com a sua capacidade expressiva e retórica, né? Ele nos conduz a, de uma certa maneira, ver como muito natural esta imagem que ele dá, dele se definindo como uma criança, né? Se sentindo como uma criança, que foi ingênua e que foi malvada, por assim dizer, né? Que fez todas as coisas erradas que podia, e agora está sendo repreendido por alguém que adora, como se fosse a sua mãe repreendendo o filho. Então, esta é a imagem que Dante cria. Mas aí vem o golpe de misericórdia, né, o golpe de inteligência, de gênio do poeta. Então ele diz, como crianças envergonhadas, mudas, com os olhos à terra, escutando e concordando, e arrependidas, tal estava eu. E ela disse, já que por ouvir estás dolente, ergue a barba, e sentirás mais dor me encarando. Então, toda essa imagem que ele constrói dele, pobrezinho, chorando, enfim, arrependido, como uma criança ingênua, Beatriz destrói essa imagem, dizendo, ergue a barba, não ergue o rosto, mas ergue a barba. Ou seja, chamando a responsabilidade, dizendo, você não é uma criança, você é um adulto, e, portanto, tem responsabilidade, tem que assumir responsabilidade e a culpa pelos teus erros. Então, é um homem barbado. Por isso que ela diz, ergue a barba. É um golpe de gênio aqui, né, de Dante, para contrapor a essa imagem que ele havia dado dele como uma pobre criança levando uma bronca. E aí, então, ela diz, ergue a barba. E pede para ele olhar diretamente para ela. Então, aqui, algo que Dante estava esperando há muito tempo, o poder olhar diretamente para Beatriz, mas ele não vai olhar diretamente, porque ela está com o véu ainda. Ela não tirou o véu. Mas ela pede para ele olhar diretamente. E aí ele diz que foi muito difícil poder erguer os olhos
do chão, da terra, onde estava, de cabeça baixa, para poder olhar para ela. Ele diz: com menos resistência se abate robusto carvalho, seja pelo nosso vento, seja por aquele da terra de Jarbas. Bem, daí aqui ele chama esse Jarbas em causa aqui só por uma questão de rima, né? Porque até isto fica... se a gente quiser encontrar um defeito neste canto, aqui está o defeito, né? Quer dizer, não faz o menor sentido a inclusão deste Jarbas aqui, que é o rei da Numídia, hoje é ali no norte da África, né? Onde hoje é a Líbia, e que aparece na Eneida. Então aqui ele faz isto no texto original só por uma questão de rima. Ele tem lá a barba e arba, né? Mas, enfim, é muito estranho aqui. De qualquer maneira, ele está falando aqui da dificuldade enorme que ele tem para erguer a cabeça e encarar Beatriz. Então ele diz, mas é mais fácil abater um grande carvalho do que eu para levantar ao seu comando o queixo. Então vejam, o queixo, fala da barba também, né? E quando pela barba o rosto indicou, bem reconheci o veneno do argumento. Então, ele percebe o que ela quer dizer quando ela diz ergue a barba e não ergue o rosto, né? O veneno do argumento. Então ele vê que a sua dulcíssima Beatriz também sabe ser ácida, sabe ser venenosa quando quer. E como a minha face se estendeu, terem cessado aquelas primeiras criaturas de aspergir, o olho compreendeu. Bem, aqui há uma inversão total, né? É aquilo que a gente chama, tecnicamente, na teoria da literatura, a gente chama de hipérbato ou de anástrofe, né? São dois palavrões, né? Hipérbato ou anástrofe. Quando a gente tem a inversão de termos ou a inversão da ordem dos termos na frase. Então aqui a gente tem, e Dante é um campeão nisso, ele usa muito estas figuras do hipérbato ou da anástrofe. Ele diz, como a minha face se estendeu, o olho compreendeu que aquelas primeiras criaturas, ou seja, os anjos, as primeiras criaturas que Deus criou, tinham parado de aspergir, tinham parado de lançar flores em torno de Beatriz. Então até os anjos estão naquela expectativa, estão só assistindo, só observando. E as minhas luzes, várias vezes Dante usa luzes como olhos, né? Ainda pouco seguras. Então, claro, porque Dante estava até agora, nesse momento, ele estava chorando, então ele não consegue enxergar ainda muito bem, porque está com os olhos cheios de lágrimas. Então ele diz, as minhas luzes, ainda pouco seguras, viram Beatriz voltada à fera, que é uma pessoa em duas naturezas. Bem, então aqui a gente tem uma ruptura deste processo de acusação, digamos assim, que Dante está sofrendo, porque até agora, desde que ele vê Beatriz, e Beatriz fala com ele pela primeira vez, diz o seu nome, né, que é a única vez que é citado no poema, isso no canto 30, desde daquele momento até agora, foi só esse processo, essa crítica de Beatriz, essa repreensão de Beatriz, e agora a confissão de Dante. Mas aqui acabou, né? Com esta confissão de Dante e com essa chamada de Beatriz para que ele a encare, é algo mais ou menos assim como, não sei, como um pai ou uma mãe dando uma bronca na criança e no final diz, olhe para mim, né? Olhe para mim, me encare, para que a bronca faça mais efeito, né? O contato dos olhos é muito importante. Então, no final desta bronca, ela diz isso a Dante, né? Olhe para mim, erga a barba, erga esse rosto barbado, com toda a sua culpa, com toda a sua responsabilidade, com toda a sua consciência de ter errado, a consciência do pecado, me encare para que a dor aumente, para que a dor seja maior ainda, foi o que ela acabou de dizer ali, né? Só que daí ela, de uma maneira também ainda brusca, ela diz isso e ela volta os olhos ao grifo, né? O grifo que está puxando o carro, né? O grifo, como vocês naturalmente lembram, é a representação simbólica de Cristo.
Então, o grifo, esse animal que tem duas naturezas, parte leão e parte águia, representando Cristo, parte natureza humana, parte natureza divina. Então, Beatriz, agora que acabou a bronca, olha fixamente para o grifo. Ele diz ali, quando ele olha para Beatriz, depois dela ter dito, olhe para mim, as minhas luzes, pouco seguras, viram Beatriz voltada à fera que é uma pessoa em duas naturezas. Mesmo sob seu véu e além da margem, então vejam que ela ainda não se desvelou, ela ainda não se descobriu, não tirou o véu, e ela está lá do outro lado do rio Letes. Então Dante comenta, né, esse fato de que ela está com o véu sobre o rosto ainda, portanto ele não pode vê-la perfeitamente, porque o véu esconde parcialmente, mas mesmo assim não esconde totalmente, de modo que ele pode ver que a beleza dela é muito maior do que era quando ela estava viva. Então ele diz, mesmo sob seu véu e além da margem, vencer me parecia a ela mesma antiga, como vencia as outras quando aqui estava. Então veja a maneira como Dante descreve o aumento da beleza desta Beatriz espírito, Beatriz alma, em relação a Beatriz carne e osso, é muito bonita, né? Ele diz, porque ela parecia vencer ela mesma. Então, ela está agora muito mais bonita do que ela era. Tanto quanto ela, quando estava viva, vencia todas as outras. Então, é muito interessante, né, a maneira como ele diz, né? A beleza dela é muito maior agora. E o fato dele ser colocado diante desta beleza, o fato dele estar aqui admirando esta beleza e comparando com todas as outras, faz com que ele perceba, como dizer assim, a magnitude do seu erro de ter desejado outras, de ter se dado à busca de outras. Então, desta contemplação, desta perfeição absoluta que ele vê em Beatriz agora, é que ele percebe realmente a amplitude, a profundidade, a magnitude do seu erro de ter, de uma certa maneira, abandonado o seu culto a ela e ter buscado outras belezas, outros bens. E por isso, por essa consciência que ele tem agora da magnitude do erro, é que este arrependimento o arrebata de tal maneira que ele vai desmaiar. Então, o arrependimento agora digamos assim, é liberado com força total a partir desta consciência da beleza maior de Beatriz. Então ele diz assim, de arrependimento tanto me feriu Ortiga, que de todas as outras coisas, a que me atraiu mais do seu amor, mais me se fez inimiga. Então, ele está tão arrependido agora, que aquilo que ele mais amou depois da morte de Beatriz, aquilo que ele mais amou, agora ele tem em ódio profundo. Aquilo que foi a sua maior paixão, agora é sua inimiga. Porque, né, de uma certa maneira, ocupou aquele lugar que era de Beatriz. Tanto reconhecimento, então vejam, consciência, né? Tanto reconhecimento o coração me mordeu, que eu caí vencido. E o que me aconteceu, sabe-o aquela que a razão me deu. Então, deste sofrimento, desta incapacidade de lidar com tudo isso, de elaborar todos esses sentimentos, toda esta dor, este sofrimento, esta consciência que leva a este sofrimento, ou seja, o arrependimento, por tudo isso Dante acaba desmaiando. Este na verdade, como eu coloquei ali, né, o terceiro desmaio de Dante. Né? O primeiro desmaio acontece no terceiro canto, né, às margens do Aqueronte, quando ele não... ele tem que atravessar de um lado para outro, mas o barqueiro Caronte se nega a levá-lo para outro lado. No final do terceiro canto, então ele desmaia, depois acorda já do outro lado do rio. Não sabe
como passou, não pergunta a Virgílio e nós não sabemos também como ele passou. Aquele é o primeiro desmaio. O segundo desmaio é diante de Francesca e Paulo. Também pela comoção, pela tragédia que ele vê naquele amor tão puro, apesar de adúltero, né, um amor que teria sido tão puro e tão autêntico, tão legítimo, mas não podia acontecer porque era imoral, né? Era um amor adúltero. Então, ele sente a dor dos dois amantes lá no inferno, Paulo e Francesca, e acaba desmaiando. Na verdade, este canto aqui tem este canto e o encontro de Dante com Beatriz tem várias semelhanças com o seu encontro com Francesca lá no inferno, né? As duas mulheres mais poderosas da Divina Comédia, na minha visão, são justamente Francesca e Beatriz. Né? Beatriz, que é esse monumento poético, né, que Dante constrói ao longo de mais de 30 anos, né, desde 1290 até 1321, quando ele morre, né, ele está construindo este monumento absolutamente extraordinário, que é esta personagem Beatriz. Então, Beatriz é um monumento poético, enquanto Francesca é apenas um momento poético, mas que tem uma força também extraordinária, né? Nessa comparação entre momento e monumento, nós temos as duas maiores personagens femininas da comédia. Né? E este canto tem muito a ver com aquele lá, tem muito a ver, porque o tema, vejam, o tema é o amor. E o amor em várias acepções, né? Aqui o amor de Dante por Beatriz, que é um amor que tem algo de sensual, mas é um amor aqui manifestado como, ou configurado como puramente espiritual. Né? Mas não foi sempre assim. Né? O amor de Dante por Beatriz é um amor cantado como o poeta pela mulher amada, desejada, adorada, idolatrada durante sua vida. E agora, depois da morte, né, esse período em que ele mesmo retrata aqui como uma espécie de abandono, jamais esquecimento, mas né, fica um pouco de lado e agora retorna com toda a força que jamais deveria ter perdido. Então, um amor que se renova e fortificado agora. Então, o tema lá do quinto canto do inferno, em que Dante encontra Francesca e Paulo, é o amor. Aqui também é o amor. Né? Visões diferentes, versões diferentes do amor, mas o tema é o amor. Esse amor que pode levar tanto a danação quanto a salvação. Lá no caso de Francesca e Paulo, um amor que os leva à danação eterna. Neste caso, o amor de Dante por Beatriz, apesar de todas estas falhas, este amor retorna a Beatriz da mesma maneira como ela diz que havia sido o amor de Dante, daquele Dante jovem que a cantava nas poesias, nos sonetos do Dolce Stil Novo, como, por exemplo, o famoso tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia, con della altrui saluta, ogni lingua de ventre mando muta, e gli occhi non lardiscono di guardare. Né? O famoso tanto gentile, tanto onesta. Então, em que Dante canta esta Beatriz perfeita como um anjo, como um ser divino, um milagre manifestado na Terra, justamente para declarar a perfeição da criação de Deus. Então Dante retorna a este tipo de amor, agora aqui neste canto, fazendo esta sua confissão, esta sua reflexão, ele retorna a este amor de perfeição, a este amor que leva à salvação. Então a gente tem a semelhança, mas também a diferença, né, a convergência e a divergência deste amor cantado aqui, neste canto 31 do Purgatório, e lá no canto 5º do Inferno com Francesca. Nós temos também como um elemento comum esta emoção extrema, ou a comoção extrema de Dante, que o leva ao desmaio em ambos os casos. Lá diante de Francesca e aqui diante de Beatriz. E nós temos também como
digamos assim, de um outro ponto de vista, um pouco mais, talvez um pouco mais abstrato, um pouco mais elevado, nós temos um elemento extremamente importante que concorre com este elemento sentimental, que é um elemento mais intelectual. Porque, se vocês lembrarem, né, e é um canto muito importante, né, o Quinto do Inferno, o elemento que desvirtua o amor ou a relação entre Francesca e Paulo é a literatura. Dante, naquele canto lá, ele está cantando, além dos protagonistas, ou da protagonista Francesca, né, e o Paulo como seu amante, Dante está cantando a outra protagonista grande, que é a própria literatura. Né, porque a literatura foi o que desencadeou a ação dos dois amantes, que os levou ao primeiro beijo. Se vocês lembrarem, lá quando Dante conta, ou quando a própria Francesca conta a Dante a sua história de amor, ela diz que um dia eles estavam lendo, extremamente emocionados, a história de Lancelot e Ginevra, a mulher do rei Arthur, que se amavam, mas como Lancelot era extremamente fiel a Arthur e Ginevra também, era mulher do rei Arthur, então eles tinham uma relação de amizade, e o amor eles abafavam, eles continham esse amor. Mas naquele momento em que o poder da literatura os levou a pecar, quando eles leram sobre o beijo, Paulo e Francesca leram sobre o beijo de Lancelot e Ginevra, eles não resistiram e acabaram se beijando também. Então aquele foi o ato que os levou ao pecado. A literatura como catalisador do pecado. Aquela literatura que é uma literatura que não leva em conta a moral. Então, Dante, ao mesmo tempo em que exalta fortemente o valor da literatura, o poder da literatura, condena também esta dimensão de uma literatura sem valores morais. Então, lá, como eu dizia, o elemento que desvirtua o amor e que faz com que esse amor seja motivo de pecado é a literatura. E aqui, neste canto, deste ponto de vista um pouco mais intelectual, se nós considerarmos que a crítica de Beatriz, desta jovem mulher, se refira mesmo a aquilo que Dante diz que esta jovem mulher era, esta mulher gentil, era a filosofia, então nós temos aqui o elemento que concorre para desvirtuar o amante é a filosofia. Né? Porque Dante, a grande crítica de Beatriz aqui é que Dante, quando Beatriz morreu, Dante diz que ele só conseguiu, eu já disse isso, né? Vou me repetir, ele só conseguiu sair da depressão através do encontro com a mulher gentil, que depois ele diz que é a filosofia. Então, ele se salva da depressão através da filosofia e se dá aos estudos de filosofia, deixando de lado a teologia. Porque Beatriz aqui é a alegoria da teologia. Então, quando ela reclama que Dante a abandonou para se dedicar a esta outra mulher gentil, ela está dizendo, você escolheu a filosofia quando deveria ter continuado no caminho da teologia. Então, nós temos também esta, digamos assim, essa semelhança de situação. Lá no Canto Quinto do Inferno, é a literatura que concorre para desvirtuar o amor e levar ao pecado. Aqui, a possibilidade era de que a filosofia tivesse feito a mesma coisa, mas Dante se recupera. Então, Dante passa da filosofia à teologia. Então, ele se salva nesse sentido. Mas nós temos, de qualquer maneira, a semelhança de situação. Bem, como eu dizia, então, este é o terceiro desmaio de Dante, né? Vamos voltar ao texto. E aí Dante diz, então, ele desmaia,
Depois, quando o coração virtude me restituiu, a mulher que eu havia encontrado sozinha, sobre mim vi e dizia, segure-se, segure-se em mim. Então, a mulher que ele havia encontrado sozinha, obviamente, Matelda, né, quando eles chegam ao paraíso terrestre, Dante vai passear, né, no meio da floresta lá, e aí ele vê Matelda colhendo flores. Então ele diz, Matelda estava sobre ele e dizia, segure-se, segure-se em mim. Por que ela diz isso? Porque tinha-me mergulhado no rio até a garganta e puxando-me, e atrás dela ia sobre a água, leve como uma jangada. Então aqui é exatamente esse terceto que o nosso caro Gustave Doré representa no seu desenho ali, né? A Matelda que desliza sobre a água, leve como uma jangada, levando Dante mergulhado nas águas até a garganta. A situação não é exatamente isso, né, porque Dante não está se segurando em Matelda, como ela diz ali, né, no texto. Mas, de qualquer maneira, ela o leva até a outra margem do rio. Quando cheguei perto da beata margem, asperges-me tão docemente ouvi que nem sei recordar, quanto mais escrever. Então, aqui faz parte de um salmo, né, de um canto, em que os anjos estão cantando, né, e aqui asperges-me, em latim, é do verbo aspergir mesmo, né, que significa borrifar ou jogar água. Normalmente esse é o verbo que se usa quando se joga água benta, né, nos fiéis, é aspergir. Né? A bela mulher os braços abriu, segurou minha cabeça e me submergiu o necessário para que a água eu engolisse. Depois me tirou e molhado me ofereceu a entrar na dança das quatro belas. E cada uma com o braço me cobriu. Bem, então aqui a gente tem o verdadeiro ritual, né, aquele que eu falei já para vocês, né, que é uma espécie de morte ritual de Dante, quando ele desmaia. Quando ele acorda, ele está mergulhado nas águas que o purificam, que fazem com que ele esqueça das culpas, dos pecados cometidos, e ele é então levado por esta espécie de sacerdotisa que é Matelda, que faz com que ele, que o mergulha, faz com que ele engula essa água, e depois o tira do rio e o entrega às quatro virtudes. Então, este é o momento da morte ritual, da ressurreição simbólica, ritual também, da purificação total de Dante, e aí ele já está, então, pronto para se unir, quase como um igual, às quatro virtudes. E as quatro virtudes estão em torno dele e vão levá-lo até Beatriz. É justamente isso que esta iluminura do manuscrito Holcomb retrata ali, né? Nós vemos ali à esquerda no desenho, Matelda que leva Dante, mergulha Dante nas águas do rio Letes. Depois tem na imagem seguinte a gente tem Dante com Matelda um pouco atrás, né? Dante circundado pelas quatro virtudes cardeais, que vão levá-lo até diante de Beatriz, onde estão também lá as três virtudes teologais. E a única diferença que a gente tem em relação ao texto é que Beatriz não está olhando Dante no texto, né? Ela está olhando diretamente para o grifo. Mas, enfim, aqui a gente tem, né, retratado nesta miniatura, nesta iluminura do manuscrito Holcomb, exatamente esta cena que temos descrita aqui, né, nesses versos, né, do 100 ao 106. E as quatro ninfas, as quatro virtudes estão cantando. Nós somos aqui ninfas e no céu somos estrelas. Antes que Beatriz descesse ao mundo, fomos ordenadas a ela como suas ancilas, ou seja, como suas servas. Né? Porque Beatriz, então aqui o que ele quer dizer é, Beatriz tinha todas as virtudes. Nós te levaremos aos olhos seus. Então, estas quatro virtudes vão levá-los até diante de Beatriz. Mas ao jucundo lume dentro deles, aguçarão os teus as três lá que miram mais profundo. Bem, obviamente que esse é um discurso simbólico, né? As quatro virtudes estão dizendo isso a Dante. Nós podemos levá-lo
até diante da palavra de Deus, até diante da revelação, até diante do Cristo que está ali junto, né, na sua natureza humana e divina. Mas nós só podemos levá-lo até lá. Não podemos intermediar a relação. Para isso, quem vai poder intermediar definitivamente esta relação, ou seja, quem vai poder te dar acesso aos olhos de Beatriz, ou seja, as verdades profundas do mistério da fé, são somente as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. E aqui nós temos mais um manuscrito, né, esse aqui de poucos anos após a morte de Dante, né, de cerca de 1350, chamado manuscrito Egerton MS 943. Nós temos aqui também a mesma cena retratada, as 4 virtudes cardeais, acompanhadas de Matelda, levando Dante até diante de Beatriz, que está ali diante do grifo, e com as outras virtudes. Assim, cantando, começaram, e depois ao peito do grifo me levaram com elas, onde Beatriz estava voltada a nós. Disseram: que a vista não economizes, te pusemos diante das esmeraldas, das quais amor já te lançou suas armas. Então vejam que aqui Dante manifesta mais uma vez, né, o seu amor antigo por Beatriz e lembra dos seus belos olhos verdes como esmeraldas, né? Ela diz: te pusemos diante das esmeraldas, das quais amor já te lançou suas armas. Então é como se as armas, as flechas de Cupido, do amor, fossem lançados diretamente dos olhos de Beatriz para Dante, né? Desde a primeira vez em que estes olhos verdes de Beatriz se fixaram nos olhos de Dante, ele se apaixonou e se encantou perdidamente. 1000 desejos mais que chama ardentes uniram os olhos aos olhos reluzentes que só sobre o grifo estavam fixos. Então vejam que Dante está olhando diretamente para os olhos de Beatriz, né, que, então, de uma certa maneira, ele se encontra já no seu paraíso particular, né, admirando os olhos de Beatriz. Mas ela não olha para ele ainda, ela está olhando diretamente para o grifo. E aqui acontece algo extremamente interessante, né, representativo, também significativo. Dante diz: como no espelho o sol, não diferente, a dupla fera dentro brilhava. Então, Beatriz estava olhando para o grifo e Dante via refletido nos olhos de Beatriz o grifo, assim como o sol se reflete num espelho, brilhando. Mas com uma diferença. A dupla fera dentro brilhava, ora com uma, ora com outra aparência. Pensa, leitor, se eu me maravilhava quando via a coisa em si estar quieta e no ídolo seu se transmutava. Então Dante olha ali, o grifo está ali diante dele também, e o grifo está estável, não se transforma, né, permanece como é. Mas o reflexo dele nos olhos de Beatriz fica se transformando. Ora aparece como águia, ora como leão. Então, uma e outra aparência. Ora águia, ora leão. Embora o animal que se reflete lá não mude. É só o reflexo que muda. E aí Dante não sabe explicar, né? Por isso diz: pensa, leitor, se eu me maravilhava quando via a coisa em si estar quieta. E no ídolo, seu ídolo aqui como imagem, né? Na sua imagem refletida, se transformava, se transmutava, ora uma, ora outra imagem. Enquanto plena de estupor e alegre a minha alma degustava aquele alimento que, saciando de si, desci da sede. Maravilhosa também a maneira como Dante descreve isso, né? Ele diz: este é um dos mistérios divinos. Então, ao mesmo tempo em que a minha alma degustava, ou seja, a alma estava feliz por presenciar aquele mistério, aquele espetáculo, de ver, ao mesmo tempo, a beleza dos olhos de Beatriz, embora ela ainda esteja com o véu, né, a beleza dos olhos de Beatriz e o grifo que está ali diante dele, e a imagem do grifo que se transforma, então, aquele alimento
alimento para a alma, né? Aquela beleza toda, aquele algo divino que alimenta o seu espírito, mas ao mesmo tempo dá sede. Por quê? Sede, curiosidade de saber, de entender esse mistério. Então ele diz, a minha alma degustava aquele alimento que, saciando de si dá sede, porque o mistério é contínuo, é interminável. Demonstrando-se de mais alta linhagem nos atos, as outras 3 vieram adiante, dançando ao seu angélico canto. Então, enquanto ele está aqui admirando os olhos de Beatriz e vendo a imagem do grifo que se transforma, as outras 3 virtudes, ou seja, as virtudes teologais, vêm adiante, cantando e dançando. E aí são as virtudes teologais que vão mediar, que vão interceder, né, que vão mediar a relação de Dante com Beatriz e vão pedir que Beatriz finalmente se desvele, ou seja, tire o véu, se mostre totalmente a Dante. Dizem elas, cantam elas, volta, Beatriz, volta aos olhos santos, era a sua canção, ao teu fiel, que para ver-te moveu tantos passos. Bem, aqui é claro, a relação entre as virtudes e Beatriz é uma relação de, como dizer, de subordinação, né? As virtudes estão subordinadas a Beatriz, porque Beatriz representa, ao mesmo tempo, a teologia, ou seja, a palavra e o pensamento divino, ela representa a verdade revelada. Então, as virtudes estão aqui como ancilas, como servas de Beatriz, tanto as cardeais quanto as teologais. Mas elas vêm pedir a Beatriz que se revele aquele que já fez tanto por ela, né? Aquele que para ver-te moveu passos tantos, ou tantos passos. Então, Dante fez muito, não só aqui nesta jornada por inferno e purgatório para chegar a ver Beatriz, mas em toda a sua vida. E aqui Dante está recuperando um pouco, né, de toda a sua história, a sua biografia, a sua paixão por Beatriz, né, para, neste verso, dizer, o teu fiel. Vejam como as virtudes descrevem Dante, o teu fiel. Então, quer dizer, Dante, apesar de ter, de uma certa maneira, relegado Beatriz a segundo plano durante um tempo, jamais a esqueceu. Ele pode ter deixado de lado um pouco, mas jamais esqueceu. Então, as próprias virtudes o chamam teu fiel, falando com Beatriz, né? E fez muito, né? Durante esses 25 anos, mais ou menos, em que Dante parece ter se esforçado, se aperfeiçoado, principalmente para chegar a este momento do encontro com Beatriz. Bem, por que são estas virtudes que vão estabelecer esse contato direto agora do olhar de Dante com o olhar de Beatriz? Porque somente através da fé, da esperança e da caridade se chega a Deus. Esta é a mensagem de Dante aqui. Né? Dante, que é um cristão convicto, né? Acredita realmente que só através da fé, da esperança e da caridade se chega a ver Deus. Por isso a importância aqui desta relação do olhar. Né? E são as virtudes que vão pedir a Beatriz que se revele ou que se desvele. Por graça, faz-nos a graça de revelar a ele a boca tua, para que contemple a segunda beleza que tu celas. Bom, elas falam da boca, por todo... aqui é uma metonímia, né? A boca como o rosto, porque Beatriz é a teologia, theos logos, palavra de Deus. Por isso, elas dizem que revele a boca, porque... que revele a palavra de Deus, que revele a verdade, que mostre a verdade. Então, é claro, aqui é o rosto todo, mas a simbologia aqui da boca é porque ela é a palavra revelada. E aí ela vai fazer isso. E aí Dante não sabe nem como descrever.
Então, o que ele vai dizer? Ó esplendor de viva luz eterna, quem pálido se fez sobre a sombra do Parnaso, ou bebeu em sua cisterna, que não parecesse inteiramente impedida, tentando descrever-te como tu apareceste lá onde, harmonizando, o céu te representa, quando ao ar livre te revelaste? Então, são 7 versos aqui, que é uma frase só, praticamente, uma frase complexa, composta, né, em que Dante diz, faz em uma maneira de pergunta, né, dizendo que nem o mais inspirado de todos os poetas de toda a história, aquele que se fez pálido sob a sombra do Parnaso, né, o monte sede das musas, ou bebeu em sua cisterna, bebeu das águas inspiradoras. Então, nem o mais próximo das musas e o mais inspirado não poderia sequer pensar em descrever a beleza de Beatriz sem parecer ter a mente embotada e a palavra impedida. Ou seja, não havia a menor possibilidade de descrever em nenhuma língua, em nenhuma linguagem, a beleza de Beatriz neste momento em que ela tira finalmente o véu e Dante pode olhar de perto a sua face de beleza esplendente, né? Seus olhos, sua boca, seu rosto, enfim, ver toda a beleza de Beatriz. Que no final das contas é a beleza de Deus. Esta é a beleza da alegoria, da ciência divina, da palavra de Deus, da revelação, da verdade final. Enfim, há um motivo para que Dante não saiba, não consiga descrever a beleza de Beatriz, porque esta é uma beleza que não é mais uma beleza ligada à dimensão humana, é uma beleza puramente espiritual, puramente divina, e divina no sentido de Deus mesmo. Então aqui a gente tem um fechamento desse canto com esse impedimento da razão e da palavra, né? Dante diz, não há como descrever isso. E ele já disse algumas vezes isso, né, ao longo do inferno, também aqui no purgatório mesmo, que não há como descrever certas coisas. Mas a partir daqui, a partir de agora, vai começar a ser uma constante, né, nos últimos cantos, no último canto aqui do purgatório, e depois no paraíso, ele vai dizer várias vezes que não há como descrever certas coisas porque a linguagem humana não dá conta, não existe em nenhuma língua termos para descrever certas coisas, porque são realidades que excedem a nossa realidade. Quando não há realidade, não há palavras para descrevê-la. Então, toda a realidade paradisíaca que excede a nossa, também excede a possibilidade de descrição. Claro que dizendo isso, Dante dá a sua ideia, né? Transmite a sua mensagem. Mas o fato é que ele diz que não é possível descrever. E aqui nós chegamos ao final do nosso canto, né? Então nós temos aqui a representação deste momento em que Beatriz finalmente se desvela, no traço característico aqui, né? O traço contínuo do desenho do John Flaxman. Nós temos ali Beatriz que está sobre o carro, o grifo na frente, temos lá os anjos lá em cima, algumas as virtudes teologais de um lado, as cardeais do outro. Vemos ali também 2 animais, né, dos animais alados que representam os evangelistas na procissão, né? A gente tem ali o boi ou o touro que representa São Lucas, o leão de São Marcos, enfim, a gente tem aqui a visão, né, do John Flaxman deste momento em que Beatriz finalmente tira o véu e se mostra pura e maravilhosa aos olhos de Dante. E a gente tem aqui, para encerrar mesmo, né, um quadro composto de 2 momentos, né, em que Beatriz saúda Dante, em que Beatriz se mostra, ou cumprimenta Dante, né? Nós temos aqui, de um lado, do lado esquerdo, um momento, uma cena que o Dante Gabriel Rossetti tira da Vita Nova, um momento descrito lá na Vita Nova, que era uma das paixões do Dante Gabriel Rossetti, e
do outro lado aqui, esta cena em que Beatriz está aqui no canto 31 do Purgatório, se desvelando, né, tirando o véu para se mostrar a Dante. Então nós temos aqui na representação do Dante Gabriel Rossetti, que apesar do nome, não era italiano, é um poeta e pintor inglês, né, filho de italianos, mas ele era inglês, né? O pai dele teve que fugir do reino de Nápoles para a Inglaterra por questões políticas, e aí o Dante Gabriel Rossetti, que na verdade se chamava Gabriel Charles Dante Rossetti, né? Então, Gabriel Charles Dante Rossetti. Depois de adulto que ele adotou esse nome, Dante Gabriel Rossetti. E ele desenhou e pintou vários quadros sobre, especialmente, Dante e Beatriz. Né? Parece que a paixão dele pelo livro da Vita Nova, em que Dante conta toda a sua história com Beatriz, a paixão dele pela Vita Nova era maior do que pela comédia. Mas isso é uma impressão, não posso garantir isso. Né? De qualquer maneira, ele tem vários quadros muito bonitos. Né? Aqui a gente tem esse, que se chama Salutatio Beatricis. Tem vários quadros com esse mesmo título, né? E ele pintou em várias edições desse Salutatio Beatricis, il saluto, em italiano, né? A saudação ou o cumprimento de Beatriz. Quando Beatriz cumprimenta, né? Saúda, diz oi para Dante. Aqui o momento da Vita Nova, e aqui este do Paraíso, desculpem, aqui do Purgatório, no Paraíso Terrestre, em que Beatriz se revela a Dante. E com este quadro, que eu acho muito bonito, nós concluímos o canto e nos encontramos, então, aqui novamente na próxima sexta-feira, com o penúltimo canto do Purgatório, né? Volta a ser tema a procissão simbólica, só que agora com uma outra história que essa procissão conta através da alegoria e dos símbolos, né? E volta o tema político, não só, mas também o tema político, ligado ao tema religioso, e Dante fecha, de uma certa maneira, o Purgatório aqui, com esta crítica sobre vamos dizer, a confusão entre política e religião. É algo que Dante não admite, porque, seguindo, inclusive, o que diz Cristo, né, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ou seja, deixa a política separada da religião. E é justamente esse o tema do próximo canto, né, o canto 32. O tema é justamente essa relação promíscua que existe entre política e religião e que é absolutamente criticável de todos os pontos de vista. Né? A política deve se manter longe da religião porque tem fins diferentes, né? Tem métodos diferentes, tem fundamentos diferentes, pressupostos diferentes, e tem objetivos diferentes. Então, é justamente isso que é tema do nosso próximo canto. E nós, então, nos vemos na próxima sexta-feira com o canto 32. Boa semana para vocês, boas leituras e até lá.